Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem? Saudades? Quanto tempo, né? Vamos dar continuidade na correção das atividades? Agora vamos corrigir a atividade número 6, que envolve distância entre dois pontos, ponto médio, estudo da reta e condição de alinhamento e coeficiente angular. Primeiro exercício. Determine o coeficiente angular da reta representada no plano cartesiano a seguir. Nós temos então aqui o gráfico do sistema cartesiano, onde a reta passa no número -3 no eixo x e no número 3 no eixo y. As coordenadas então que vai formar esse ponto aqui vão ser -3 e 0, porque toda vez que passa pelo eixo, um dos valores é 0. Então, se passou pelo eixo x, significa que o valor de y é 0. E se passou pelo eixo y, significa que o valor de x é 0. Então, retirando essas coordenadas, eu vou colocar esses valores na fórmula do coeficiente angular, que é m igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Então, nós temos aqui que o primeiro ponto representado por xa, ya, e o segundo ponto representado por xb e yb. Substituindo esses valores aqui, eu tenho, então, 3 menos 0 e 0 menos 3, porque o 3 é um número negativo. Ou seja, eu vou ter como coeficiente angular 3 dividido para 3, que é igual a 1. Segundo exercício, determine o valor de m para que os pontos A, 2m mais 1 e 2, e o ponto B, -6, -5, e o ponto C, 0 e -1, sejam colineares. O que quer dizer colineares? Quer dizer que estejam numa mesma linha, numa mesma reta, pertençam à mesma reta. Então, para isso, nós vamos utilizar a matriz que a gente vai verificar a condição de alinhamento desses pontos. Essa matriz, então, vai ser substituída aqui, olha, a coordenada, os pontos 2m mais 1 e 2, que é referente à coluna y, -6, -5, coluna x e coluna y, 0 e 1 estão aqui, coluna x e coluna y. A matriz tem que ser quadrada, então a terceira coluna vai ser representada pelo número 1. Repetindo as duas primeiras colunas, nós vamos então calcular o determinante dessa matriz. Se o meu resultado sendo igual a 0, significa que são colineares, mas nesse caso, como a gente tem uma incógnita, nós vamos calcular o valor dessa incógnita. Ou seja, a multiplicação da diagonal principal, que é 2m menos 5m, 2m mais 1 vezes 5 vezes 1, que dá esse resultado aqui. 2 vezes 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes -6 menos 1, que é igual a -6. Essa é uma diagonal secundária que tem 0, então meu resultado é 0. Menos 1 vezes 2 vezes 2m menos 1, então nesse caso 1 não muda os valores, mas como é uma diagonal negativa, vai mudar o sinal. Menos uma diagonal secundária, que aqui vai dar -6 vezes 2 menos 12, mudando o sinal, então vai ficar mais 12. Então, continuando aqui a resolução da minha equação, somando os termos semelhantes, eu vou ter menos 12m mais 0 igual a 0. Então, a gente tem um número negativo, eu vou trocar o sinal multiplicando por -1. Como eu tenho um valor igual a 0, e 0 dividido para 2, o meu resultado vai ser igual a 0. Terceira questão, sejam A e B os pontos 1 e 5 e 7 no plano. O ponto médio do segmento AB é... A fórmula para calcular o ponto médio, então, vai ser xm, que é a soma do valor de x e dividido por 2, porque como é ponto médio, quer dizer que é a metade, e o de y vai ser a soma dos valores de y dividido para 2. Então, eu vou substituir 1 mais 5 dividido para 2. 1 mais 5, 6, dividido para 2, 3. Do y, da mesma forma, eu vou somar 1 mais 7 e dividir para 2. Então, vai ficar 1 mais 7, 8, dividido para 2, 4. As coordenadas do ponto médio, então, serão os valores 3 e 4.
Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa A. Número 4. A distância entre os pontos M e N no plano vale? Então, vamos calcular primeiramente a distância. A fórmula da distância entre dois pontos é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Então, nós temos aqui o valor de xb, que é menos 1, menos o valor de xa, que é 4, ao quadrado. O valor de yb, que é 7, menos o valor de ya, que é menos 5, ao quadrado. Então, resolvendo esses valores, eu tenho menos 1, menos 4, menos 5. Menos vezes menos, mais. Então, vai ficar 7 mais 5, 12. Então, eu tenho menos 5 ao quadrado, 25, e 12 ao quadrado, 144. Somando 25 mais 144, a distância, então, vai ser igual a 13. Ou seja, a alternativa B. Questão número 5. O triângulo PQR no plano cartesiano de vértices P00, Q63 e R35 é equilátero, isósceles ou escaleno? Então, vamos lá. Para eu descobrir se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno, eu preciso ver qual é a medida dos lados. Então, nós vamos começar aqui pelo lado PQ. O lado PQ teve como resultado, fazendo o cálculo semelhante à atividade anterior, qual foi o meu resultado? Que a distância entre M e N foi igual a 6. O lado P e R, que é o outro lado desse triângulo, teve como resultado raiz quadrada de 36. E o lado QR teve como resultado também raiz quadrada de 36. Então, observem que nós tivemos dois valores iguais e um diferente. Então, o nome do triângulo que tem duas medidas iguais e uma diferente é triângulo isósceles, portanto, alternativa B. Número 6. No plano cartesiano, os pontos A, 4, 7, B, menos 1, menos 8 e C, 8 e 5 formam uma reta ou um triângulo. Então, se eles formarem uma reta, significa que o determinante da matriz tem que ser igual a zero. Se for diferente de zero, significa que forma um triângulo. Então, nós vamos agora analisar através desse determinante. Então, nós vamos colocar aqui 4, 7, menos 1 e 8, 8 e menos 5. A última coluna com os algarismos 1. E vamos repetir as duas primeiras colunas, traçar as diagonais. Então, eu tenho como resultado aqui 120. Esse 120 não foi igual a zero, então quer dizer que não é uma reta, porque para ser uma reta teria que ser zero igual a zero. Então, nesse caso, formam um triângulo. Número 7. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, menos 1, menos 2 e B, 5 e 2. Coeficiente angular. Então, nós temos os dois pontos representados aí por xa, ya, xb, yb. O coeficiente é encontrado através da fórmula yb menos ya sobre xb menos xa. Então, nós substituindo esses valores que nós temos aqui, nós vamos encontrar como um coeficiente angular a fração 2/3. Então, pessoal, essa foi a correção da sexta atividade. Nós vamos continuar no decorrer da semana corrigindo as outras. Espero que vocês tenham entendido, que ajudem vocês a entender o conteúdo. Bons estudos, façam todas as atividades e me enviem. Tem pessoas que nunca me enviaram atividade. Então, bom descanso para vocês, mas também bons estudos. Até mais!